Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Arildo. É uma alegria estarmos aqui na Convenção Euroásia, em Setúbal, para a nossa primeira Assembleia Geral de nossa Convenção. Bom, como você mesmo mencionou, a Convenção, tanto na Europa quanto na Ásia, esses campos não eram organizados em convenção, eram campos missionários da Junta de Missões. E nós demos este passo importante, a primeira convenção estrangeira criada a partir do Brasil, em campos administrados pelo Brasil no exterior. Nós temos outras convenções estrangeiras formadas por irmãos dos países, mas desta vez a Junta Geral deu um passo ousado, que é a criação desta convenção com foco missionário. Então Deus nos deu a graça de 2 anos atrás aprovarmos na Junta Geral Deliberativa uma convenção compreendendo Europa e Ásia, um extenso campo demográfico. Nós temos 5,5 bilhões de pessoas e 400 e poucos adventistas da promessa nesses 2 continentes, e a criação da Euroásia é focada no crescimento. Nós queremos plantar novas igrejas, revitalizar as igrejas já existentes, chegar em campos, inclusive com fronteiras extremas que nós temos, especialmente na Ásia. Então o foco da Euroásia é o crescimento. Uma outra questão importante a ser destacada, que a proposta para a Europa não é algo novo. Em 1957 foi a primeira reunião que os pioneiros da igreja fizeram para chegar a Portugal. Havia um campo em Açores. Infelizmente, nós só chegamos efetivamente em 1990, 1991. Mas o campo é desde 57. Então a Europa é foco missionário dos primeiros adventistas da promessa desde o surgimento da igreja. Então a nossa diretoria geral, diretoria da Aliança Mundial Progressista, diretoria da Euroásia, só estão cumprindo basicamente o sonho, ou realizando o sonho daqueles primeiros irmãos que oraram por nós, pelos campos missionários. E eu concluo dizendo que nós somos resultados de sonhos e orações. Nós estamos na Euroásia porque alguém sonhou na década de 50 e orou na década de 50 para que um dia estivéssemos depois do Atlântico. Com a graça de Deus, a promessa está avançando. Anos atrás nós tínhamos 14, 15 lugares, países, onde nós tínhamos representações para serem visitadas ou visitados. Esses países eram visitados desde ali da década de 60 para que a obra missionária avançasse. De uns anos para cá, Deus deu a graça do avanço da promessa. E não é resultado do trabalho humano, nós acreditamos a um sopro especial, um hálito especial do Espírito que está soprando sobre nós. Hoje nós temos mais de 30 países onde nós temos representações, igrejas sendo implantadas, igrejas organizadas por documentação e famílias organizadas. Mais de 30 países. Inclusive, neste domingo nós estaremos apresentando todos os países onde nós estamos representados. Inclusive a Euroásia participa da evangelização de outros países da África e também da Ásia, que não compõem oficialmente a Euroásia, porque Deus levantou essa convenção para a missão. Tudo aqui é missão. Então a promessa está avançando, está transpondo fronteiras, alcançando os países, porque o Senhor Jesus está soprando o seu Espírito sobre nós. Por isso nós somos esperançosos. Nós chegaremos a muitos outros lugares nos próximos anos. A colheita vale muito a pena. Um exemplo maior, há alguns anos atrás, talvez 3 anos atrás, nós estivemos na Europa e fizemos um desafio para que as principais igrejas aqui se tornassem autossuficientes na administração, na proclamação e no sustento financeiro. O resultado, 3 anos depois, 36 meses depois, apenas 36 meses, nós já temos uma igreja totalmente independente e que cresceu a sua renda talvez 2 vezes mais do que nós tínhamos há 3 anos atrás. Então os irmãos aceitaram o desafio. Agora nós estamos com outras igrejas, ao todo a Euroásia tem 7 igrejas. Nós estamos focados em tornar essas igrejas também autossuficientes.
para elas proclamarem o Evangelho. Nós continuamos pedindo ao Brasil que ore, não só pela Euroásia, mas pelos projetos no mundo, que contribuam com os projetos do mundo. Muito em breve, a Convenção Euroásia terá condição de se sustentar e também sustentar outros países. Este é o foco. Nós estamos investindo na Europa e nos Estados Unidos. São países de primeiro mundo, países desenvolvidos, países que lidam com a libra, com o dólar, com o euro, com o marco. São moedas muito fortes. Só que o foco da igreja não é depender ad eterno da igreja brasileira. Nós queremos que a Euroásia e depois os Estados Unidos, até 2032, que se torne financeiramente independente. E os Estados Unidos precisam focar fortemente em evangelizar a América do Norte e outros países, bem como a América Central. A Europa, com independência financeira, precisa evangelizar a própria Europa. Nós temos só etnias dentro da Europa, nós temos quase 200 etnias dentro da Europa. E se nós considerarmos a Ásia, só a Índia tem 1.600 dialetos. Só a Índia. Então, nós temos talvez milhares de dialetos e etnias na Ásia. A Euroásia precisa evangelizar sozinha muitos países da Ásia, da Europa. E o Brasil continuará evangelizando outros países. Então, nós queremos reforçar financeiramente, administrativamente e do ponto de vista da proclamação. Teremos o Brasil, teremos a Euroásia e mais tarde os Estados Unidos avançando com a obra missionária. Eu sou otimista com o futuro da Igreja da Promessa. Eu penso que nós chegaremos a muito mais países. É questão de tempo. Temos que aumentar as lideranças internacionais, as lideranças nacionais dos países, para dar conta de cuidar de tantos adventistas da promessa que o Espírito vai enviar para a gente. Ontem, o pastor Márcio disse, no final da palavra dele, que muito em breve, falou em torno de 25 anos, com a graça de Deus, nós teremos mais promessistas do outro lado do oceano do que no Brasil. Nós queremos que o Brasil cresça muito. O Brasil já tem um número expressivo de adventistas da promessa. Mas a igreja está crescendo muito na África e na Ásia. Então é questão de tempo, nós teremos milhares de adventistas da promessa desse lado aqui do planeta. E isso é graça, misericórdia, é o Espírito nos levando para os lugares certos, nos ajudando a administrar bem os poucos recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que se tornam muitos recursos, muitos valores para alcançar as pessoas. Então continue orando, contribuindo, continue abraçando e se engajando nesta missão. A Igreja da Promessa está no rumo certo e muito em breve nós colheremos os frutos desse grande plantio, desta grande semeadura que é a pregação do Evangelho ao redor do mundo. Quero deixar uma palavra para os irmãos agora da Euroásia. Se mantenham firmes na fé, busquem a santidade em Cristo Jesus. Nesse tempo especial de distração, esse tempo de secularismo, nos países desenvolvidos, nós temos a distração. Do outro lado, por exemplo, na África e na Ásia, nós temos a perseguição. Na perseguição, o evangélico é depurado. Então, quem não é evangélico, ele abandona de primeira. Quem é firme em Cristo Jesus, ele se mantém. Na distração, a gente não tem essa depuração. Logo as pessoas vão se enfraquecendo ao longo da caminhada. Então eu peço a vocês que vençam a distração em nome de Jesus, com santidade, com oração, com leitura da Bíblia, com disciplinas espirituais. Vençam a distração. Deus tem um foco, tem um propósito, uma missão para a gente na Europa. Deus vai usar a sua vida e a minha vida para fazer a diferença em um mundo perdido que precisa da boa palavra do Evangelho. O Senhor te abençoe, receba o nosso abraço e a paz de Jesus.